Sou Débora Bruso. Olá, meu nome é Andressa Carniel. Somos estudantes de pedagogia. Hoje vamos ter uma conversa com a professora Roseli sobre escola inclusiva e o professor. Olá, meu nome então é Roseli Bonfante, trabalho na Escola de Educação Básica Cedrense com 3 alunos inclusos. Esses alunos inclusos, eles possuem o laudo de deficiência mental leve e moderada. Então, prof, na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar o processo de inclusão na escola? Eu acredito que muito ainda precisa ser feito, porque estamos a caminho do processo, mas não estamos ainda no processo como um todo. No dia a dia enfrenta-se muita dificuldade em relação até mesmo a material para você aprimorar o teu trabalho. A gente constrói jogos, a gente faz trabalhos adaptados, mas isso nem sempre é o que realmente a criança precisa. Às vezes elas precisam de muito mais. Então, assim, as escolas não estão preparadas para tanto. E vejo também, principalmente nas séries finais do ensino fundamental, onde se trabalha com mais docentes. Porque cada docente ele tem o seu jeito de trabalhar e cada docente ele tem a sua visão sobre inclusão. Então, ali eu acredito que, que seja uma dificuldade muito grande, onde profissionais também não estão abertos para receber esses alunos. Muitas vezes a gente acaba fazendo o nosso melhor, na grande maioria das vezes, sem saber se realmente estamos atingindo todo o potencial de que a criança precisa. Então eu acredito que muito ainda temos que fazer, sim, por eles, nesse sentido de realmente estarem incluídos no processo de aprendizagem e não apenas estarem lá dentro do espaço físico. Então eu acho que muito ainda há de ser feito. O que os pais devem fazer para ajudar o aluno incluso? Qual a importância dos pais para que o aluno seja um aluno incluso? Então, muitas vezes os pais têm uma visão diferente do que realmente a gente precisa desempenhar em sala de aula. Nós, como profissionais, então, eu falo das séries finais porque é nas séries finais que eu atuo. Então, a gente precisa adequar o conteúdo que o professor titular, que o docente titular está trabalhando. Então, nem sempre o aluno que está, por exemplo, no 7º ano, ele tem idade, por mais que você tente adaptar, ele tem idade para conseguir socializar isso. E as famílias, elas não veem dessa maneira. As famílias acham que eles precisam ir lá aprender o ABC e só. E o professor passar. E o professor fechar os olhos. Então, muitas vezes eles acham que o papel que a gente desempenha lá não está sendo de importância mediante esse fato que eu coloco que o conteúdo é difícil de adaptar. Você vai falar lá da Idade Média, é difícil de você adaptar, por exemplo, o conteúdo de história para uma criança que está no 7º ano, que tem idade mental de 4 anos. Então, quando se fala de inclusão nas séries iniciais, é muito mais fácil e é muito mais coerente você trabalhar. Por quê? Porque você consegue trabalhar o todo com essa criança. E já lá nas séries finais é tudo gavetinha, entra um, sai o outro, fecha um caderno, abre outro caderno, e isso é muito para a criança, principalmente com a deficiência mental moderada. Então a família, o papel importante que a família desempenha, eu acho que principalmente é estar lado a lado com o professor, com o segundo professor, com o professor titular, com orientação de escola, sempre prontos para esse diálogo, pronto para esse trabalho junto, porque também de nada adianta a gente passar, por exemplo, uma atividade de casa para a criança e os pais irem lá e responderem essa atividade para a criança, que isso acontece bastante. Então, acho que a importância dos pais, do papel da inclusão, é entender
que o aluno ele consegue chegar até ali e além disso fica difícil para ele avançar, então não adianta se forçar também ou querer muito ou também querer pouco, se contentar com o mínimo, né? Então sempre tem que ter uma dosagem. A gente que está lá no dia a dia conhece bem a criança e consegue então ter na medida do possível esse equilíbrio, né? Então tá, prof, muito obrigada pela colaboração. De nada, nas ordens.